Oi, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sou a professora Daniela, professora de arte. Hoje na nossa aula a gente vai continuar falando sobre o teatro, só que hoje a gente vai falar sobre o cenário. O cenário é um lugar que é decorado, pintado, que vai ter a ver com a história que está sendo encenada no teatro, na apresentação. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que está acontecendo um teatro da história dos três porquinhos. O que é importante ter atrás dos atores? O cenário onde acontece a história, o lugar onde acontece a história. Então, se alguém fosse apresentar uma peça sobre os três porquinhos, seria legal que atrás dos atores teriam o quê? As três casas dos três porquinhos. Porque toda a história acontece ali, em volta dessas três casas, não é verdade? Então, a ideia de você fazer um cenário, de você construir um cenário, é dar uma experiência que você está entrando dentro da história. Para quem está assistindo, achar que aquilo ali está acontecendo de verdade. Então, quando você assistir um teatro que tem um cenário atrás dos atores, um lugar atrás dos atores, presta bem atenção como ele é feito. Ele pode ser pintado, recortado, pode ter alguns móveis, algumas decorações. Então, hoje na nossa atividade, a gente vai tentar criar um cenário. Então, vamos lá para a atividade? Então, na atividade de hoje, nós vamos precisar de uma caixinha de sapato ou uma caixinha de papelão pequena que você vai poder criar ali um espaço, um lugar que vai estar contando uma história. Então, pensa uma história que você gosta muito. Por exemplo, pode ser o João Pé de Feijão, que no caso a gente vai pensar no lugar onde acontece a história do João Pé de Feijão, não é? É uma casinha, é um pé de feijão que subiu até as nuvens, então você pode desenhar aquilo ali no fundo da sua caixinha. Como é que você vai fazer isso? Você vai desenhar primeiro numa folha de papel sulfite ou uma folha de papel que você tiver em casa, desenhar, pintar bem pintadinho, você ainda pode recortar papéis de cores diferentes para compor ali, para fazer um lugar, para deixar aquele lugar mais bonito. E daí você vai colar no fundo dessa caixa de sapato ou nessa caixa de papelão. Eu fiz a minha aqui. Então, eu pensei em qual história? Eu pensei na história da Chapeuzinho Vermelho. A história da Chapeuzinho Vermelho acontece perto da floresta e depois na casa da vovó. Então, o que eu fiz? Eu primeiro desenhei esse lugar, pintei, depois eu encontrei pedacinhos de papéis marrom e recortei para fazer o tronco das minhas árvores. E eu fui lá e colei. E depois eu ainda peguei outra folha de papel e pintei de verde para fazer o topo da árvore. Vocês podem achar qualquer papel que tiver em casa e fazer a mesma coisa, para deixar mais colorido, para deixar mais vivo o lugar da história de vocês. Só que se você não tiver a caixinha de papelão, não tiver a caixinha de sapato, não tiver como recortar esses papéis e esses detalhes para fazer o seu cenário, você pode desenhar o seu cenário no roteiro que a gente está enviando pela escola. Então, aqui eu comecei a desenhar a historinha da Chapeuzinho Vermelho, do jeito que eu imagino que seria o cenário para contar a história do Chapeuzinho Vermelho, com a floresta, com a casa da vovó. Então vocês vão tentar fazer desse jeito se vocês não tiverem a caixinha de papelão, não tiverem como recortar e colar, então vocês façam o desenho, tá bom? O importante é você realizar a atividade do jeitinho que você conseguir e depois estar enviando o roteiro para a escola, para mim estar olhando depois, dar o visto, tudo certinho. E também, se você conseguir fazer na caixinha de papelão, na caixinha de sapato, você pode me mandar uma foto, que também eu vou estar olhando nos grupos de WhatsApp, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da atividade e até mais!